Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Árabes Islamismo. É uma aula da 700, é a aula 04 do B1. Ela possui 2 semanas de duração, com 7 conceitos históricos, e o maior deles todos é Maomé, com 1097 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 28 minutos e 54 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou fazer a apresentação do arquétipo e o comentário de cada um dos conceitos históricos dessa aula. Vamos junto. Muito bem, rapaziada. Meu conceito histórico número 1 é Kaaba, templo religioso em forma de um cubo, que abrigava imagens de vários deuses, pois na época os árabes eram politeístas. Dentro da Kaaba estava e ainda está a Pedra Negra, que, segundo se conta, era branca, mas foi escurecendo por causa dos pecados humanos. Meu segundo conceito histórico dessa aula é o Maomé. Nasceu por volta de 570 em família humilde da tribo Coraixita. Era menino ainda quando ficou órfão e foi morar com o avô no deserto, entre os beduínos. Aos 15 anos, no entanto, voltou para a cidade de Meca e começou a trabalhar como condutor de caravanas, viajando para lugares distantes, como Síria e Palestina. Nessas viagens, entrou em contato com 2 importantes religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo. Aos 25 anos, casou-se com uma viúva chamada Khadija e pouco tempo depois interessou-se pela vida religiosa, passando a fazer retiros espirituais nas montanhas da região. Em torno de 610, ele afirmou ter tido visões. Nelas, Alá, palavra árabe que na época designava divindade, ordenava-lhe que pregasse um credo monoteísta na região. Para cumprir sua missão, Maomé reuniu os fundamentos cristãos e judaicos e seguiu pregando. Naquela época, não havia um nome para essa religião, nem a noção de que surgia um novo credo. Seus seguidores passaram a ser chamados de muçulmanos, palavra de origem árabe, muslim, que significa indivíduo submisso. Posteriormente, esse grupo foi denominado Islã, palavra árabe derivada de Islão, que significa povo submetido à vontade da divindade. E a religião praticada pelos seguidores de Maomé foi então chamada de islamismo. Meu terceiro conceito histórico dessa aula é o Alcorão. Para os muçulmanos, a palavra divina foi revelada ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel durante quase 23 anos. Maomé transmitiu oralmente a seus seguidores as mensagens recebidas. Alguns de seus discípulos anotaram os ensinamentos do profeta e os reuniram após sua morte num livro considerado sagrado para os islâmicos, o Alcorão, que em árabe significa o que deve ser lido. Escrito em árabe, o Alcorão é dividido em 114 suratas, ou capítulos, e contendo 6.326 pequenos versos, conhecidos como ayas. É tido
como registro exato das palavras reveladas por Alá ao profeta Maomé, por intermédio do anjo Gabriel. Contém ainda uma infinidade de preceitos sobre família e a comunidade. Outra fonte sagrada do islamismo é a Suna, conjunto de práticas e exemplos deixados por Maomé. O Alcorão orienta aos muçulmanos a terem no máximo 4 esposas, fora as escravas, que por um acaso possuam. Maomé teve 10 mulheres ao longo de sua vida. Meu quarto conceito histórico dessa aula é a hégira. Pregando a crença em uma divindade, Alá, única e verdadeira, Maomé desagradou muito aos comerciantes coraixitas, que lucravam com a multidão de peregrinos que iam a Meca adorar aos deuses de seu templo. Os comerciantes passaram então a perseguir Maomé, que por isso decidiu mudar-se de Meca para Iatrebe, chamada depois de Medina, que significa em árabe cidade do profeta. Esse episódio ocorreu em 622, data que os muçulmanos usam como o ano 1 do seu calendário. Meu conceito histórico número 5 é os 5 pilares do Islã. Primeiro, crer em um único Deus, Alá. Segundo, orar 5 vezes ao dia com a cabeça voltada em direção a Meca. Terceiro, praticar a caridade, dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possuem. Quarto, jejuar no mês do Ramadã, 9º mês do calendário árabe, período em que os muçulmanos jejuam entre o nascer e o pôr do sol, em sinal de agradecimento. Quinto, fazer a peregrinação à Cidade Santa, ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos financeiros para isso. É comum também o não consumo de bebidas alcoólicas e de carne de porco. Meu sexto conceito histórico dessa aula é a jihad. O profeta Maomé pretendia que a nova religião se espalhasse pelos 4 cantos da terra. Para quem lutasse pela conversão dos fiéis pelo mundo afora, ele prometia nada menos que o paraíso, um verdadeiro oásis eterno, com jardins, fontes de água fresca, comida e bebidas. Estava assim declarada a Guerra Santa. Maomé uniu as diversas tribos da Arábia em torno da religião muçulmana. Além de líder religioso, tornou-se líder político do mundo árabe. Assim, a península passou a ter um governo central sob a sua liderança. Meu sétimo conceito histórico dessa aula é califas. Com a morte de Maomé em 632, ocorreram violentas disputas entre seus sucessores, os califas. Os 4 primeiros califas foram eleitos entre os parentes de Maomé. Em 661, o 4º califa, de nome Ali e genro de Maomé, foi assassinado. Os muçulmanos, então, se dividiram quanto à sucessão. Uns defendiam que somente um membro da família de Maomé
podia sucedê-lo. Para outros, isso não era necessário. A vitória nessa disputa coube a um governante da Síria, que não era parente de Maomé. A minoria dos muçulmanos revoltou-se, pois queria que o sucessor fosse um dos filhos do califa assassinado. Essa minoria formou a seita xiita, para quem só os parentes de Maomé podem liderar os muçulmanos. Além disso, os xiitas acreditam que o líder político e religioso possui proteção divina contra o erro e o pecado. A maioria dos muçulmanos, por sua vez, na contrapartida, formou a seita sunita. E o último conceito histórico dessa aula, a expansão do islamismo, foi um projeto dirigido pelos grupos árabes mercantis urbanos, empreendido pelas tribos de guerreiros beduínos. O projeto expansionista conjugava diversos fatores: a conquista de terras férteis, a possibilidade de acumulação de riquezas por meio do saque às populações vencidas, o domínio de rotas e a propagação do islamismo. A dominação árabe era mais branda do que a aplicada por outros povos. Os árabes não obrigavam os povos dominados a se converterem ao Islã e respeitavam os adeptos de outras religiões monoteístas. A unidade territorial do Islã era garantida pelo movimento das caravanas, que transportavam riquezas, e também pelas conquistas, as quais ampliavam seu poderio. Essa relativa liberdade religiosa do Islã tinha um preço. Os vencidos arcavam com o pagamento dos tributos do Estado. Muitos, por fé ou conveniência, tornaram-se muçulmanos. Outros preferiram manter suas crenças e pagar os tributos. A partir de então, se aventuraram pelos mares e oceanos. Tornaram-se senhores do Mediterrâneo, encurralando os cristãos em seus castelos e fortalezas. Descobriram as riquezas dos reinos indianos, transitando pelo Oceano Índico. De lá, trouxeram técnicas de navegação, instrumentos de orientação, como bússola, e muitas mercadorias valiosas. E assim, rapaziada da 700, eu termino meu comentário sobre a aula Árabes e Islamismo. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde nós vamos fazer o processo da escrita da história, onde, através dessa escrita, cada um dos senhores poderá adquirir o conhecimento necessário da história, autonomamente. Porque, através desse escrever, levado à mente, o pensar da audição e da visão que acabaram de perceber, levará os senhores a construir o imaginário desse momento histórico. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.